Boa tarde a todos e a todas. E declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para tratar da parentalidade e seus direitos no Brasil. Audiência e resultado da aprovação do requerimento de número 16 de 2021, de autoria da deputada Sâmia Bonfim. Inicialmente, agradeço a presença das senhoras expositoras, Mariana Serrano, advogada e coordenadora do Núcleo de Diversidade e Inclusão no Trabalho da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo. Gláucia Nascimento, integrante da Comissão da Mulher do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, e Carolina Evangelista, diretora executiva do movimento Leite Materno na Escola. E, nesse momento, eu passo a presidência para a condução dos trabalhos, a autora do requerimento, deputada Sâmia Bonfim. Deputada Sâmia, parabéns pelo tema, muito importante a ser abordado nessa audiência pública. Sucesso. Deputada Lauriette, eu quero te agradecer pela abertura da nossa audiência e também pelos cumprimentos. Cumprimentar a você, a todas as convidadas, a todos os que estão nos assistindo. Nós aprovamos o requerimento dessa audiência pública para debater um tema muito fundamental para as famílias brasileiras, para tentar aprofundar numa mudança de paradigma sobre de quem é a responsabilidade com os cuidados das crianças, em especial dos bebês, né, dos recém-nascidos nos primeiros dias de vida. A gente sabe o quanto isso é fundamental e garante, inclusive, uma série de consequências ao longo da vida adulta dessas nossas crianças, em especial no que diz respeito ao tema da amamentação, mas também do afeto, do cuidado, do carinho. E muitas vezes as crianças elas ficam sob responsabilidade somente da figura materna, em especial no tempo da licença maternidade, quando essas mulheres têm direito à licença maternidade. Afinal de contas, tem muitas, principalmente as que são do mercado de trabalho informal, que não conseguem nem sequer passar o período puerperal junto dos seus filhos. Mas a verdade é que a gente precisa avançar, inclusive, para discutir o papel dos homens, né, dos pais também no cuidado nesses primeiros dias de vida, e também pensar outras configurações familiares. Existem muitas famílias adotivas no Brasil, inclusive, que não têm esse direito regulamentado. Para debater essas e outras questões, nós resolvemos fazer essa audiência pública também com base num projeto de lei que nós apresentamos. Existem outros projetos de lei que debatem também o tema de alguma forma, mas o nosso visa fazer um debate sobre de que forma a CLT, o Estatuto do Funcionalismo Público das empresas cidadãs, da própria Previdência Social, estão estruturados no Brasil para pensar qual que é o papel das famílias e do Estado na garantia dos direitos dessas crianças em especial. Por isso, sem mais delongas, eu vou seguir também fazendo a leitura aqui do nosso procedimento para a nossa audiência. Para o bom ordenamento dos trabalhos, adotaremos os seguintes critérios. As expositoras serão concedidos 10 minutos para os seus pronunciamentos, prorrogáveis a juízo dessa presidência. Após a exposição das senhoras convidadas, passaremos ao debate. Às deputadas e aos deputados inscritos será concedido tempo de 3 minutos para indagações segundo os critérios de preferência. Líderes presentes, membros da comissão, demais deputados e deputadas. Serão permitidas a réplica e a tréplica também pelo prazo de 3 minutos. Para responder a cada interpelação, cada convidado disporá de igual tempo. Lembre que os convidados não poderão ser aparteados. As apresentações das convidadas ficarão disponíveis na página da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Nesse momento, eu concedo a palavra a Mariana Serrano, que é advogada e coordenadora do Núcleo de Diversidade e Inclusão no Trabalho, da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB. Mariana, assim como as demais convidadas, a gente tem, não sei se vocês conseguem ver no Zoom, um relógio para controle do tempo. Nós estipulamos 10 minutos, mas acabou que algumas das convidadas não puderam participar, então também não fiquem tão presas aos 10 minutos, fiquem mais à vontade, que a gente sabe que 10 minutos é um tempo muito pequeno para conseguir completar todo o nosso raciocínio e abordagem sobre o tema. E aí vai ter uma nova contagem de tempo, provavelmente de 3 ou de 5 minutos, é mais para vocês se organizarem mesmo, tá bem? Então, Mariana, obrigada.
Olá, boa tarde a todas e a todos que estão assistindo, espero que me escutem bem, se não, por favor, peço que alguém me avise aqui no... Beleza. Eu sou a Mariana Serrano, gente, eu sou doutoranda em Filosofia do Direito pela PUC de São Paulo, sou mestre em Direito do Trabalho também pela PUC de São Paulo, e eu estudo relações entre direito, gênero e trabalho. Agora eu estou coordenadora, né, do Núcleo de Diversidade e Inclusão no Trabalho da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB, mas também sou uma das fundadoras da Rede Feminista de Juristas, a qual eu dirigi e fui membro até o ano passado, sou diretora da Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos e do IBPEA, que é o Instituto Brasileiro de Pequenos Escritórios de Advocacia, sócia no meu escritório também de advocacia, que chama Clara Serrano. E estou dizendo isso porque ter sido convidada para falar nessa audiência pública sobre o tema da parentalidade é um assunto que muito me interessa, é um assunto que eu estudo, é um assunto que eu me sinto competente para falar, e é uma honra, então eu queria agradecer pelo convite, agradecer pela presença aqui, e, enfim, passar para o tema, porque o tempo é um pouco curto. Mas, basicamente, a minha contribuição sobre isso é que num estudo feito, né, que eu pude fazer sobre o nosso ordenamento jurídico brasileiro, num estudo sobre os projetos de lei que já tramitam e que tocam o tema da parentalidade, seja sobre a rubrica aí da licença maternidade, seja sobre licença paternidade, enfim, das diversas formas que esse tema pode ser tangenciado, né? E também estudando o ordenamento jurídico internacional, as legislações aí de outros países e tudo mais, foi possível verificar que o PL 1974 de 2021, que foi proposto pela deputada Sami e pelo deputado Glauber Braga, ele de fato representa uma modificação sistêmica na visão sobre o tema da parentalidade. E ele propõe avanços que são inovadores, inclusive na comparação com a legislação de outros países mesmo, né? Inclusive outros lugares que a gente admira e reconhece muito sobre o tema. Né? De modo que ele de fato tem o status, ao meu ver, de um real estatuto da parentalidade, porque é um projeto sistêmico. E o que isso significa? Isso significa que ele aborda todas as modificações possíveis de serem feitas, considerando, assim, obviamente, a competência da Câmara, né? Mas para garantir a fruição da licença parental e a aplicação de seus benefícios a todas as pessoas que estejam relacionadas aí com o ônus de cuidado de uma criança e adolescente. Porque a gente tem que pensar que existe essa figura aí do cuidado, essa figura da maternidade enquanto algo bonito, enquanto algo quase endeusado, mas a gente tem que lembrar que isso é um ônus também. A gente tem que lembrar que isso é o desempenho e o desenvolvimento de um trabalho. E é perceptível que esse estatuto, que eu já peguei aqui a liberdade de chamar de estatuto, mas é perceptível que ele coloca, de fato, a criança e adolescente na centralidade da formulação legislativa. E isso é muito diferente, isso é muito característico e é muito interessante, porque a gente tem muitas leis similares no Brasil e no mundo e que se atém a um debate político direcionado a trabalhadoras e trabalhadores e à necessidade de afastamento, seja para enfim, regularizar a documentação, para recuperação pós-parto, puerpério e tudo mais, né? Ocorre que a licença, ela deve ter em si preocupações que vão muito além de apenas essas direcionadas à pessoa que gestou. A licença, ela tem que pensar e se preocupar e se direcionar para a responsabilidade do cuidado, né? A parentalidade, ela é muito mais do que apenas colocar uma criança no mundo, até porque ela é muito mais do que só gestar, né? Ela fala sobre diversas configurações familiares aí. E então, eu achei muito bacana o quanto é visível que a criança e o adolescente estão na centralidade da elaboração e da formulação legislativa do projeto. E, afinal de contas, se são as crianças e os adolescentes, né, que são o nosso futuro, né, que representam aí aquele respiro de ar fresco quando a gente pensa na direção de um mundo melhor, de um futuro melhor, qual que é o papel, então, do Estado, no caso aqui do Poder Legislativo e dessa casa, para garantir a melhor formação educacional e cultural e as melhores condições de saúde e de segurança para o desenvolvimento desses indivíduos, né?
A minha análise mostrou, assim, a minha análise do PL, ela mostrou que esse PL 1974 de 2021, ele cumpre com essa preocupação e ele cumpre com esse papel. E é isso que, para mim, chama mais atenção em relação à diferença a projetos de lei que tangenciam aí o assunto, né? Veja, ele não se prende em dizer que um pai tem que ter licença paternidade também. Ele não se prende em dizer apenas qual que é o período da licença. Ele altera a CLT, ele altera o Estatuto do Servidor Público da União, ele altera a Lei 8.212, que é a da Organização da Seguridade Social, ele altera a 8.213, que é a Lei da Previdência Social, e ele altera a 11.770, que é a Lei da Empresa Cidadã. Veja como é, de fato, um estatuto, como é global, né? Esse projeto de lei define a parentalidade como um vínculo socioafetivo que pode ser maternal, paternal, de adoção ou de qualquer outro meio que resulte na assunção legal do papel de realizar a atividade parental. A partir do momento que se assume legalmente o papel de realização dessa atividade parental, se está dentro do escopo da licença. Olha como isso é abrangente, né? Ou seja, olha como a preocupação não são os indivíduos e são quem está sendo cuidado, né? E essa atividade parental, ela consiste aí, segundo o projeto de lei, no conjunto de atividades desempenhadas por pessoas de referência da criança e do adolescente para assegurar a sua sobrevivência e pleno desenvolvimento. E aí, a pessoa de referência seria quem? Seria aquela pessoa que se compromete legalmente com o exercício da parentalidade, né? Ou seja, estando sujeita, portanto, às responsabilidades atinentes a esse dever de cuidado, né? Aí a gente pensa, por exemplo, seria a pessoa responsável e a pessoa que seria imputável num caso de abandono de menor, né? Então, é uma lei que cria todo um escopo, que coloca aí toda uma previsão global sobre a parentalidade. A lei institui uma licença de 180 dias, o pagamento de um salário parentalidade pela Previdência Social, assim como é feito atualmente, para até 2 pessoas de referência da criança, obrigatoriamente para 2 pessoas, se houver no arranjo familiar 2 pessoas. A gente sabe que é muito comum famílias monoparentais, mas se houver 2 pessoas aí no arranjo familiar, é obrigatório para as 2 pessoas. E essas pessoas aí, elas podem ser mãe e pai, podem ser mãe e mãe, pai e pai, mãe e avô, avô e avó, tio e tia, basta adquirir o status de pessoa de referência. No caso da maioria das formações familiares brasileiras, que são ainda entre homem e mulher, essa lei, ela obriga o homem a também tirar licença. E num mercado de trabalho que discrimina as mulheres pela crença de que são elas que vão sair de licença, de que são elas que têm o dever de cuidado, isso representa um avanço imenso. E, para mim, de evidente interesse aqui desta comissão, porque é um avanço que não prejudica a criança e o adolescente, né? Então, não é um avanço que fala que pretende tirar a discriminação enquanto tira um direito que prejudicaria a criança e o adolescente, né? Mas, ao mesmo tempo, melhora a situação de muitas mulheres. O projeto de lei, ele resolve o problema do bebê prematuro em relação à licença, claro, né? Porque para que esses bebês não tenham que ter uma formação corpórea de, sei lá, 2 meses, enquanto na realidade eles têm idades superiores, mas porque a formação corpórea deles se deu fora do útero, né? E aí, muitas vezes essas pessoas que gestaram, elas têm que voltar a trabalhar com um bebê que tem uma formação corpórea de 2 meses, e aí a própria licença acabou. O PL resolve isso. Não é uma lei que se coloca, né, um projeto de lei que se coloca para dizer o que é família ou qual que seria o modelo familiar correto ou incorreto, até porque isso nem seria de iniciativa de legislação federal, seria de proposta de emenda constitucional. Mas inclui todo mundo que possa se ver responsável ou se ver tomado pela tarefa de criar uma criança e um adolescente. E aí permite a melhor adequação desse núcleo familiar a essa tarefa, que na realidade é um grande projeto de vida. E isso garantindo essa realização da tarefa para uma pessoa que esteja empregada, que seja servidora pública, que seja trabalhando como PJ, como autônoma, ou até desempregada, né? Bastando contribuir para a Previdência Social. Porque o foco aqui não é, mais uma vez eu retomo, não é a pessoa que sai de licença, é o cuidado. E os direitos do PL, eles vão garantir aí o sossego,
o sustento, o tempo, que são indispensáveis para que o foco desse núcleo familiar recém-formado seja o cuidado. E isso, ao meu ver, e aí eu passo para a conclusão, é a real distribuição do dever de cuidado. É a lei atuando para que o compartilhamento do dever de cuidado, né, seja efetivo. É a lei contribuindo para que essa distribuição coletiva do dever de cuidado aconteça, para a formação de novas vidas. É a socialização do dever de cuidado, para que o cuidado, que é um trabalho tão relevante na nossa sociedade, seja tratado com a importância que ele merece, para que a gente não viva mais num mundo onde ele significa apenas um prejuízo para a vida das mulheres e um elemento de ruptura com o mercado de trabalho. A legislação atual, que está em vigência hoje, ela, ao deixar uma licença paternidade de 5 dias, ao passo que a licença maternidade é de meses, ela corrobora com o entendimento de que o dever de cuidado recai sobre a pessoa que gestou. E a forma como esse projeto de lei foi proposto é justamente no sentido de recuperar o valor social do trabalho de cuidado. É no sentido de permitir a distribuição equânime dessas tarefas, ao passo que suprime um dos maiores elementos de discriminação de mulheres no mercado de trabalho. Hoje em dia, a gente vive um sistema muito perverso. A gente vive um sistema que nos exclui do mercado de trabalho, que, quando nos inclui no mercado de trabalho, promove o assédio, e que, quando a gente denuncia o assédio, a gente nunca mais consegue emprego. E a gente tem aqui nas mãos, né, aqui no caso, essa Câmara tem nas mãos o poder de mudar uma das peças fundamentais dessa exclusão. Então, é claro que a educação vai ter um papel importante, é claro que a lei não resolve tudo, mas a lei pode contribuir substancialmente nesse caso, principalmente. Então, eu quero parabenizar a deputada Sâmia e o deputado Glauber pela elaboração. Esse projeto ficou muito completo e eu encerro a minha fala e agradeço mais uma vez. Muito obrigada, Mariana, excelente exposição. Tem vários comentários para fazer, mas vou fazer depois, evidentemente, das nossas convidadas. Agora eu vou conceder a palavra para a sua exposição a Glaucia Nascimento, que é integrante da Comissão da Mulher do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço muito a presença. Olá, boa tarde a todos, a todas e a todos que estão nos acompanhando nessa audiência pública com um tema extremamente relevante. Depois dessa exposição da doutora Mariana Serrano, acho que só ressalta a relevância e a importância desse tema. Eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui dividindo. Eu estou aqui representando a Comissão da Mulher, do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro, mas também gostaria de dizer que faço parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, do Instituto Brasileiro de Pequenos e Médios Escritórios de Advocacia, do Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, da Coordenadoria Estadual do Estado do Rio de Janeiro, do MTST, e principalmente que sou mãe, né? Porque nós sabemos que ser mulher, ser mãe, ser negra dentro da sociedade em que estamos inseridos ganha contornos próprios, né? Como bem já ressaltou a doutora Mariana, a ideia construída socialmente é de que a criança, é de que os lares devem ser cuidados pela figura feminina, né? E não obstante as diversas mudanças ocorridas nos papéis sociais e na dinâmica das famílias, as mulheres ainda são vistas como as principais cuidadoras, né? É atribuído a nós o dever de cuidado, tanto do lar quanto da casa. Sem dúvida, a ascensão da mulher ela é muito discutida, ela é muito bem vista, embora temos que admitir, temos sempre que ressaltar que as mulheres negras são sempre com um número maior de desemprego e os menores salários, mas as estruturas políticas, jurídicas e sociais não estão enfrentando as barreiras existentes para que a presença da mulher esteja livre das práticas discriminatórias, seja pelas questões de gênero, seja pelas questões raciais. E temos aqui que lembrar sempre gosto de lembrar, da nossa herança escravocrata, em que a típica cozinheira, a típica escrava era cozinheira, era arrumadeira, era mãe de leite, né? Se você fizer uma busca simples aí pela internet, vocês vão encontrar anúncios de aluguel de escrava junto com a sua cria de poucos meses, por causa do seu bom leite, seu leite de boa qualidade.
ou se não, o anúncio da escrava, ela já era vendida junto com a sua cria de pouca idade, já era no pacote. Ainda assim, a venda da escrava era junto com seu filho, desde o remoto tempo da escravidão, que estamos agora na época da abolição formal. Mas, então, hoje estamos com a Constituição Federal Democrática, estamos hoje com a licença-maternidade, com a conquista da licença-maternidade, um direito constitucional garantido. Mas o que essa licença-maternidade que hoje nós temos constitucionalmente, o que ela nos remota, o que ela traz para a sociedade, o que ela dá a noção para a sociedade? Ela nos dá a ideia de igualdade? Qual o propósito? O que ela nos remonta? Ela irradia igualdade de gênero? Ou ela ressalta e propaga um modelo patriarcal de que o cuidado é da figura feminina, de que é a mulher que deve fazer os afazeres domésticos, de que é da mulher a dupla e tripla jornada, que até hoje é muito ressaltada, de que é a mulher que tem que dar conta de tudo, é um dom da mulher dar conta de tudo, de que é a mulher que tem que abandonar os estudos, de que a mulher tem que abandonar o emprego para dar conta da casa, e que o homem pega os seus dias de licença-paternidade e com louvor, enaltecimento, vai fazer a sua parte, que é ir lá registrar a criança. E está tudo certo. É isso que lhe competia. E isso vem às gerações. O que a gente está passando para a comunidade, se nós estamos aqui hoje debatendo, o que estamos transportando para a comunidade com essa lei? Estamos convivendo conjuntamente com a garantia constitucional de igualdade e com a disparidade das licenças materna e paterna. Não é difícil, quando a gente encontra uma gestante, a gente pergunta quem vai te ajudar a cuidar do seu filho, a sua mãe ou a sua sogra? A gente já nem cogita que o pai, ainda que seja, enfim, que tem um relacionamento sólido, isso aí não entra nessa possibilidade. O pai nunca vai estar, a figura masculina, eventualmente nunca vai estar inserida no contexto de cuidado. Para nós retornarmos ao trabalho, ao mercado de trabalho, eu tenho que provar que eu dou conta do meu filho, da minha casa e do meu trabalho. Eu tenho que provar isso no meu currículo, praticamente, porque senão eu não tenho chance. O ideal de democracia presente na nossa Constituição é, sim, uma democracia pluralista, é, sim, uma democracia substantiva, mas, para isso, a gente precisa da participação das mães pretas, mas, para isso, a gente precisa libertar do estigma de que os cuidados do lar é feminina. O Instituto da Licença Maternidade, nos termos que nós hoje possuímos em nosso ordenamento, apenas reforça a dedicação aos trabalhos familiares não remunerados. Eu entendo que o reconhecimento da parentalidade pode trazer garantias à figura materna, tanto pelo retorno da mulher ao mercado de trabalho, da mesma maneira que incentiva a paternidade participativa e responsável, a verdadeira paternidade participativa e responsável, não aquela pai presente no registro de nascimento, bem como a divisão de trabalho doméstico. E, por fim, eu quero ressaltar, que eu acho importante aqui ressaltar, que a minha fala, durante toda a minha fala, eu falei homem, mulher, figura masculina, figura feminina, porque hoje nós temos a licença maternidade, a licença paternidade, que é uma norma heteronormativa. E isso também vai ser abarcado com o reconhecimento desse estatuto, muito bem exposto pela doutora Mariana. Porque nós temos, sim, que dar um avanço legislativo, nós temos que acolher o princípio constitucional da igualdade como uma forma, como um passo de eliminação da discriminação e o incentivo da função transformadora que pode ter o princípio da igualdade, se usado da forma correta. Eu vou nem vou usar o meu tempo todo, acho que eu falei o que eu queria falar, deixo para depois falar no debate. Muito obrigada pela oportunidade, parabéns pela iniciativa e boa tarde a todos. Láucia, nós que agradecemos, foi excelente também a sua exposição, depois nós retomamos nos debates, e agora eu passo a palavra para a Carolina Evangelista, representando o Leme. Obrigada pela participação.
Olá, gente. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui nos assistindo. Quero agradecer o convite de estar aqui e dizer que é um prazer estar aqui com mulheres tão gabaritadas para tratar de uma temática que nos é tão cara. Eu sou bacharel e licenciada em Letras pela USP e sou mestre em Ciência da Informação, mas eu estou aqui principalmente porque eu sou mãe da Tereza e sou diretora executiva do LEME. O LEME é uma organização da sociedade civil criada por mães que tem como objetivo promover, proteger e apoiar a amamentação através de 2 pilares importantíssimos, que é a valorização do trabalho reprodutivo e o fortalecimento da cultura da amamentação. Isso em diferentes contextos sociais. O LEME, ele surge exatamente para ajudar a fortalecer a cultura da amamentação. Isso porque a gente vive hoje em uma sociedade influenciada pela cultura do desmame. O que é essa cultura do desmame? Ela se configura por ser um sistema de produtos e serviços que prejudica a amamentação para beneficiar a indústria dos substitutos de leite materno, que são basicamente fórmula e bicos artificiais. A cultura do desmame, ela banaliza a importância do aleitamento materno e promove as fórmulas como algo comum e, às vezes, até melhor para o bebê, a ponto de as mulheres acharem que o leite que produzem é fraco e que não dá conta de alimentar o seu próprio filho. A cultura do desmame lucra na vulnerabilidade de mulheres e crianças, uma vulnerabilidade causada pela desinformação e pela falta de apoio. Por isso que o LEME surge, para promover essa cultura da amamentação com apoio e informação, para que as mulheres estejam bem informadas e consigam confiar que o seu corpo tem total capacidade de produzir o melhor alimento para o seu filho. Porque há muito tempo é sabido que o leite materno é a melhor opção para os bebês e para as famílias também. Não somente pelos inúmeros benefícios do leite materno enquanto alimento, que é considerado padrão ouro pela OMS, mas também por ser a opção mais econômica, já que a fórmula é cara e muitas vezes inacessível para muitas famílias. E eu estou falando tudo isso não é só para contextualizar o que o LEME faz, ou se propõe a fazer, mas porque não tem como a gente falar de amamentação sem reconhecer o esforço e o trabalho envolvido na ação de amamentar. Para além do ato de amor, que a amamentação é, e todo mundo já sabe que é difundido na grande mídia, no LEME, a gente reconhece a amamentação como um trabalho árduo, e que não deve ser só da mulher. A amamentação, nos primeiros períodos de vida do bebê, é um trabalho que não deve ser só da mulher, porque ela não é boa só para a mãe e para o bebê, mas ela é boa para a saúde pública, porque ajuda a reduzir os números de internação de crianças e os gastos com inúmeras doenças do bebê, até a vida adulta, como disse a deputada Sâmia. Já que o aleitamento materno, ele previne doenças como a diabetes e a obesidade, por exemplo. A amamentação é boa para o planeta, porque reduz o impacto ambiental. A amamentação é boa para a escola, é boa para os ambientes do mercado de trabalho. A amamentação é bom para todo mundo, e é aí que o LEME atua, tentando cobrar dos outros atores sociais a responsabilidade por esse trabalho. E eu estou falando da amamentação como um trabalho, porque ela é um dos trabalhos que fazem parte do chamado trabalho do cuidado, como a gente tem dito aqui, já a doutora Glaucia e a doutora Mariana já nomearam. Muitas estudiosas chamam esse trabalho de trabalho reprodutivo, que é um trabalho muito pouco valorizado ou mesmo nomeado como trabalho, né? E que na sociedade brasileira é um encargo apenas das mulheres, e principalmente das mulheres mães. Nesse sentido, é um grande avanço a instituição das alterações legislativas que propõe o projeto de lei 1974, que institui o Estatuto da Parentalidade. Eu amei esse nome. Por quê? Ele dá a entender que a família é responsável pelo cuidado, e não só a mulher, e dá condições objetivas para que os pais sejam pais de fato, né? Não só para esses 5 dias inicial da licença paterna hoje, né? O Estatuto, ele nomeia atividade parental e diz que ela é uma atividade que deve ser realizada pelas pessoas de referência da criança ou do adolescente. Então, a gente está dizendo que o trabalho da atividade parental não é apenas da mãe,
mas das pessoas de referência dessa criança ou desse adolescente. O Estatuto estabelece o salário parental, a licença parental, isso tira apenas da mãe a responsabilidade pelo cuidado. E assumir que tanto o pai quanto a mãe têm possibilidade de dividir uma licença para cuidar de uma criança que nasce ou que chega na família através da adoção, por exemplo, estabelece um debate importante que passa pela equidade de gênero, como citou aqui já a doutora Mariana. A gente está falando de equidade de gênero tanto no seio familiar quanto fora dele, né? Porque dá mais tempo e espaço para a mulher criar outras coisas, para a mulher atuar no espaço público. Quanto mais gente dividir o trabalho do âmbito privado das nossas casas, significa que a mulher vai ter mais condição de ocupar o espaço público. Isso sim é equidade de gênero. A gente não pode esquecer dos números bizarros que a gente tem. Por exemplo, segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas, de 2019, metade das mães que trabalham são demitidas até 2 anos depois que acaba a licença maternidade. Isso devido à mentalidade de que os cuidados com os filhos são praticamente uma exclusividade delas. Todas essas restrições do patriarcado, que dificulta que a mulher ocupe os espaços públicos, a redução de postos de trabalho, a redução de salários que são justificados por conta da licença maternidade. Tudo isso é ressignificado quando a gente afirma na legislação que o trabalho do cuidado não é só da mulher, que a licença não é só da mãe. Além disso, o Estatuto da Parentalidade estabelece um debate muito importante com a divisão desse trabalho reprodutivo que a gente tem nomeado. E como é importante a gente conseguir pautar esse trabalho como um trabalho, de fato, e não somente como zelo ou cuidado ou instinto maternal, né? Porque é um trabalho tão difícil, que tem características tão árduas, um trabalho que não é remunerado, que acontece dentro das casas das famílias e, portanto, que é tipo 24 horas, que é um trabalho repetitivo, que estimula muito pouco a criatividade e é um ciclo sem fim. E é esse trabalho, que é invisível nos olhos da sociedade, que fornece a sustentação da vida, que nos dá o sustento da vida em sociedade como a gente conhece hoje. Então, nomear a sua existência desnaturalizar e indica que ele não é um anexo ou apenas uma dupla jornada que a mulher deve cumprir, mas que ele é a base da nossa sociedade. Por isso, o Estatuto da Parentalidade pode ser um divisor de águas na legislação brasileira, que institucionaliza o trabalho de cuidados dos filhos à família e não apenas à mãe. O Leme apoia esse PL como uma mudança muito importante que vai fazer diferença na vida de muitas mulheres, mulheres como as que constroem e ocupam o Leme, por exemplo, que se desdobram para ocupar o espaço público, o mercado de trabalho, o cuidado com seus filhos. E eu queria agradecer muito essas mulheres que todos os dias mudam um pouquinho a realidade e transformam a nossa sociedade em uma sociedade mais equânime. Eu termino por aqui a minha fala. Espero que tenha ficado claro. Quero agradecer muito o convite. Quero parabenizar a Sâmia e dizer que ela sempre esteve aberta às pautas da maternidade e todo o mandato, né? E o deputado Glauber também. E quero parabenizar vocês também pela maternidade aí. Bem-vinda ao clube. Obrigada, Carolina. Logo mais está aqui com a gente. Já estou entrando na 37ª semana. Loguinho mais o Hugo, que é o nome do nosso filho, estará aqui entre a gente. Parabéns pela sua apresentação, também foi excelente. Eu vou tecer alguns breves comentários, porque eu acredito que as falas foram todas excepcionais. A primeira sobre o quanto projetos, ideias como essa podem impactar na permanência das mulheres no mercado de trabalho, né? A Carolina apresentou muito bem o dado, metade daquelas que conseguem acessar o direito à licença maternidade não retornam para o seu mercado de trabalho, ou são demitidas 2 anos depois, e a partir da lógica de divisão justamente dos cuidados com os recém-nascidos e com as crianças pequenas, isso cria uma nova consciência, uma nova cultura, mas também
institucionaliza que as empresas e os empregadores não podem exercer essa discriminação sobre as mulheres, justamente porque a lógica do cuidado reprodutivo, que é não remunerado, inclusive hoje no Brasil, com raríssimas exceções, muitas vezes restrita justamente a esse tempo da licença maternidade, ela pode e deve ser compartilhada por demais membros que não somente a pessoa que gestou, que pariu, e que, claro, tem questões que são de cunho natural, como a amamentação, mas como a Carolina muito bem colocou, que também é, inclusive, melhor exercida quando há divisão de tarefas, quando outras pessoas auxiliam as mulheres nesse processo, que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não se trata de algo tão instintivo e natural assim. Claro, é da nossa natureza, mas também precisa ser social e culturalmente estimulados. E a presença do parceiro, da parceira, ou de qualquer outro ente familiar para possibilitar esse período, que inclusive garante o acesso à saúde, o desenvolvimento das crianças e dos adultos, é fundamental. Um outro elemento que eu acho que é bastante interessante é justamente reconhecer que existem outros modelos de família e que, claro, reiterando, não se trata de alterar o que é o reconhecimento formal sobre o que é família no Brasil, porque isso caberia a uma emenda constitucional, mas se trata, sim, de reconhecer que existe diversidade na sociedade brasileira, que, felizmente, há muitos casais homoafetivos, famílias adotivas, ou mesmo avós, tios e tias, enfim, que se responsabilizam pelos cuidados dos bebês e das crianças, mas que não são municiados também do direito de exercerem um período para estarem com elas. E esse período é fundamental para o desenvolvimento do vínculo, mas também para a garantia de elementos básicos da saúde e do desenvolvimento. Eu fico pensando muito, num dado muito triste, que vem acontecendo hoje no nosso país, em especial pela pandemia da Covid-19 e pela gestão desastrosa da pandemia da Covid-19 feita pelo governo Bolsonaro, da quantidade triste, da legião de órfãos e de órfãs que tem no nosso país. 8 a cada 10 gestantes que faleceram por Covid-19 no mundo estão em território brasileiro. A gente conseguiu aprovar muito recentemente no Congresso a lei de autoria da deputada Perpétua, que eu sou coautora, outras deputadas também, que garante o afastamento das gestantes do local de trabalho, justamente para tentar evitar graus de contaminação e de desenvolvimento, que a gente sabe que na condição fisiológica da gestante é muito mais grave do que, enfim, é um grupo de risco, né? É uma comorbidade por si só. E aqui em São Paulo, finalmente, as mulheres, aliás, as gestantes e puérperas foram incluídas no grupo prioritário de vacinação. A gente está lutando muito no Congresso, na Justiça, para que isso seja regularizado em todo o país. Mas fato é que até agora, os dados de 2021 já são mais mortos do que ao longo do ano de 2020, por completo. Quem vai cuidar dessas crianças? Qual é o direito que os seus cuidadores vão ter nesses primeiros dias de vida, nesses primeiros meses de vida das avós, dos tios, das tias, dos pais? Enfim, eu acho que debater esse tema é um avanço do ponto de vista civilizacional, assim, então, do ponto de vista humanitário, e também de quebra de paradigmas de gênero e de mudanças efetivas, concretas, no mercado de trabalho, na configuração das famílias e também no cuidado no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Por isso que a gente protocolou esse projeto de lei, que é o PL 1974, que apelidamos de Estatuto da Parentalidade, mas acho que qualquer avanço que exista de discussão sobre a responsabilidade da família de conjunto e do Estado sobre essas crianças é indispensável, ainda mais em tempos de tamanho obscurantismo, retrocesso, ataques aos direitos das mulheres, aos direitos fundamentais, e no momento em que é tão necessário debater os cuidados e as configurações familiares como um elemento constitutivo da sociedade no momento de crise, no momento de aumento da violência e de fragilidade no tecido social que a própria crise econômica, social e política vem trazendo e representando para o nosso país. Por isso, agradecer muito a elaboração de vocês, dizer que nós vamos também encaminhar um pedido de nota técnica para outras entidades, para além das que estão aqui presentes, que já estão contribuindo muito, porque eu acho que é um instrumento importante também para disseminar a informação, o debate e apresentar para o conjunto dos colegas parlamentares também que estão acompanhando o tema. Eu sei que estão por aqui conosco também a deputada Jandira
e a deputada Flávia Moraes. Não sei se nesse momento elas também gostariam, se conseguem fazer as suas intervenções, se não, posso passar a palavra para elas também no momento que for mais apropriado, que elas estiverem disponíveis. Eu vou ler alguns comentários que chegaram através do E-Democracia, que é a participação online na nossa audiência pública. A gente sabe que, nesse momento, a deputada Jandira está entrando também. Nesse momento, as nossas audiências são todas feitas via internet, por questões sanitárias, questões óbvias, e muitas pessoas nos enviam perguntas também. Vou ler rapidamente alguma delas, enquanto as deputadas também se organizam. Se existe a possibilidade de um projeto como esse ser aprovado no Brasil, é a pergunta do Juan Ribeiro Vieira, e quais os direitos terá o pai e a mãe na questão do nascimento do filho em meio à pandemia como a que nós estamos vivendo. O Gustavo Henrique diz que quando existir igualdade com os filhos, a mulher estará mais livre para trabalhar e seguir sua carreira, exatamente, metade delas acaba não conseguindo permanecer na sua carreira, no seu local de trabalho, logo depois de retornarem da licença maternidade. Hoje, quem tem a guarda, quem mais fica com os filhos é a mulher, mas o próprio judiciário também favorece isso, pois não é cumprido o equilíbrio de convivência do filho com ambos os genitores. Depois, se as colegas advogadas também puderem comentar a respeito do papel hoje do judiciário na atual legislação, eu acho que isso é um elemento já bastante importante. E também um deles disse que espera que não seja uma audiência para colocar a mulher na frente do homem, ao invés de colocar ela como igual. De longe, feminismo não se trata de priorizar, né, de colocar as mulheres na frente do homem. Na verdade, é superar alguns degraus que hoje em dia nos colocam em condições inferiores de acesso a direitos e a exercer os direitos também que já são assegurados formalmente pela nossa legislação. Mas agora eu vou passar a palavra para a deputada Jandira Fegali, que está nos prestigiando com a sua participação em presença. Boa tarde, deputada Jandira, obrigada pela participação. Boa tarde, Sâmia, boa tarde às convidadas, essas mulheres que trazem para nós assim, uma série de questões bem importantes. E, deputada Sâmia, eu acho seu projeto muito importante, porque ele repõe para nós algo que, nesse período do Brasil, a gente percebe uma interrupção. Vocês estão me ouvindo, né? É porque eu estou em duas telas aqui, então eu estou numa reunião no computador e outra no celular. Esse é o momento ótimo, que eu Jandira, fica tranquila. Está difícil para nós aqui. Mas porque nós estamos vendo assim, que as próprias interrupções de políticas públicas ou de universalidade delas, né? Elas acabam fazendo com que as mulheres quase que voltem para o lar, né? Elas têm esse sentido, né, de dificultar, seja por interrupção de políticas públicas, seja por precarização, desemprego. Tudo isso faz um movimento reverso, né? Nos devolve para uma situação de presença quase que 24 horas para dentro de casa. E esse é um objetivo muito claro, ele não é por acaso, ele não é por uma coincidência. Eu acho que há um objetivo claro, né, de devolver as mulheres para uma situação de não participação do mundo real, do mundo produtivo, de um equilíbrio de forças no mundo do trabalho, inclusive. E esse é um problema concreto, né? Não só não há uma divisão das tarefas domésticas, como não há uma presença estimulada, induzida, igualitária no mundo do trabalho. Então, é uma situação, de fato, muito difícil. Ser necessário uma lei para regulamentar e dividir, né, que defina a parentalidade, é algo ainda no Brasil necessário. E, ao mesmo tempo, nós estamos discutindo a lei da alienação parental, né? Que é uma outra situação que nós precisamos debater, que é exatamente uma lei que precisa ser, na minha opinião, revogada, porque ela tem trabalhado contra as mulheres. Esse é um outro debate que nós já estamos fazendo, né, na bancada feminina, e a lei da alienação parental, que veio para ajudar a resolver o problema da criança, ela acabou se voltando contra a criança e contra as mulheres. Então, ela não tem muito conserto, ela tem que ser revogada e nós temos que reavaliar o que fazer com ela, né? Na verdade, ela precisa
ser extirpada hoje do arcabouço institucional brasileiro, e a gente precisa rever essa discussão do debate da alienação. Então, eu penso que toda a contribuição que foi trazida pelas convidadas nossas aqui hoje, elas são muito importantes, só reafirmam e reforçam a necessidade da aprovação. E a pergunta que veio pelo E-Democracia, se é possível aprovar, eu acho que sim. Não é fácil, porque hoje a gente tem uma presença muito atrasada, né, de parte do parlamento brasileiro, que acha que o lugar de mulher é, de fato, esquentando a barriga no fogão, esfriando no tanque. Talvez nem a máquina de lavar eles acham que cabe mais, né? Tem que ser no tanque mesmo, mas eu penso que é possível, sim, aprovar. Eu acho que há hoje ainda uma maioria que não tem coragem nem de assumir que não deva dividir as tarefas domésticas, pode até achar, mas não consegue assumir. Então, eu acho que é possível, sim, a gente aprovar um projeto com esse conteúdo, e, se depender do nosso esforço, a gente tem condição de fazê-lo. Então, deputada Sâmia, eu quero parabenizar a iniciativa. Eu acho um conteúdo que ele flui, ele é possível de ser debatido. Eu acho que é um conteúdo simples, é um conteúdo fácil de compreensão. A gente tem condição de juntar a bancada feminina, com raras exceções, que tem gente na bancada feminina que não aceita a palavra parceiro, companheiro, só pai, né? Que acha que dividir tarefa doméstica não é possível. A gente está vendo isso no seu outro projeto, sobre a Semana da Gestante, né? Que foi difícil de, inclusive, incorporar isso no texto do relatório, mas acho que é possível aprovar sim. Nós temos que fazer uma força-tarefa para aprovar e entrar também no debate da revogação da lei da alienação parental, que eu acho importante que a gente também faça uma força-tarefa na revogação. Acho que isso tem unificado a maior parte da bancada feminina também, e nós temos que fazer esse esforço. Parabéns à iniciativa, conte conosco, conte com o nosso trabalho no Congresso Nacional. Beijo grande. Obrigada, deputada Jandira, um beijo grande para você também. Trouxe o tema fundamental, que é a necessidade de revogar a lei da alienação parental. Existe um grupo de trabalho constituído pela bancada feminina, pela nossa Secretaria da Mulher, e um esforço amplo de diversas bancadas em tentar o mais breve possível a revogação, como a Jandira muito bem colocou, né? A princípio foi instituído como um resguardo dos direitos das crianças, mas que depois o machismo se utiliza como instrumento de violência sobre essas crianças e sobre muitas mulheres que nos procuram a todas as bancadas, as diferentes colorações, porque, de fato, é também mais um instrumento, muitas vezes, que o judiciário se utiliza para o afastamento das mulheres, um instrumento de chantagem, e é fundamental que esse debate se desenvolva. Ela também mencionou o projeto que nós estamos tentando já há algumas semanas chegar num consenso mínimo com uma dessas deputadas, né, da base do governo Bolsonaro, que se recusa a incorporar questões que são muito óbvias e que a gente está discutindo sobre as gestantes, especificamente sobre as pessoas que gerem e que parem, que hoje já são dotadas da responsabilidade formal pelos cuidados, né? Esse outro nosso projeto de agora tem um debate ainda mais avançado que diz respeito justamente sobre a sobrecarga que fica sobre a figura feminina, também como um instrumento de controle de exclusão no mercado de trabalho. A gente espera que seja possível avançar num consenso mínimo para incorporar alguns temas fundamentais, porque a Semana dos Direitos das Gestantes nada mais é do que a divulgação daquilo que já é constituído como um direito, ou que deveria ser acessado pelo conjunto das mulheres brasileiras, mas que muitas vezes é negado por diversas estruturas, né, sociais e modelos de coerção que o Estado, às vezes, indiretamente acaba constrangendo mulheres, seus filhos e muitas vezes seus companheiros ou companheiras. Muito obrigada, Jandira, mais uma vez pela sua participação e pela riquíssima contribuição. Agora vou voltar para as nossas convidadas. A deputada Flávia Moraes, em breve, deve também participar. Assim que ela puder entrar, eu passo a palavra para ela, porque ela também é uma das requerentes dessa nossa audiência pública e tem também já um trabalho, projetos em torno dessa nossa pauta. Então, vou começar novamente pela Mariana Serrano, que é advogada e coordenadora do Núcleo de Diversidade e Inclusão no Trabalho da OAB, na Comissão de Diversidade e de Gênero da OAB de São Paulo. Eu estou
acompanhando também pelo YouTube, Sâmia, e eu vi que muita gente teve muitas dúvidas, né, sobre de onde a gente tira essas informações, e eu acho muito legítimo, pessoal. Eu acho que a função, inclusive, dessa proximidade da Câmara com o povo é explicar essas coisas, trazer especialistas, como trouxe aqui, né, para falar sobre o assunto e de onde a gente tira essas ideias, né, com razão. Então, eu vou citar aqui alguns dados que são de pesquisas, tanto da pesquisa da FGV de 2016, né, que a Carolina mencionou, por exemplo, tem também dados do setor de dados do Grupo Globo, que eles utilizam em diversas entrevistas, do IBGE, da revista Fortune, tem, enfim, uma série de dados, eu poderia aqui ficar falando vários, mas eu vou citar só alguns que têm uma relação mais direta aqui com o assunto, né. No geral, a remuneração da mulher, ela corresponde a 80% do que o homem ganha para desempenhar as mesmas funções. Existe mundialmente um fenômeno de diferença salarial entre homens e mulheres. Isso... Se entre homens e mulheres existe uma diferença salarial, existe também uma diferença salarial ou, por outras vezes, uma diferença de dificuldade de avançar na carreira que, ao final das contas, chega a se tornar uma diferença salarial entre mulheres quando uma tem filho e outra não, né? Então, você imagina que se você vai, entre homens e mulheres tem essa diferença, só que entre mulheres tem outras que recebem menos ainda, entre homens e uma mulher que já teve filhos, a diferença, então, ela só fica maior, né? Só se escancara todas as camadas aí de dificuldades. 94% das mulheres sentem dificuldade de conciliar a maternidade com a carreira e relatam ter muitas dificuldades relacionadas à maternidade, então tendo que muitas vezes abandonar o trabalho por conta de questões de maternidade ou até deixar de ganhar promoções. E entre essas respondentes, 64% disse que teve diretamente a carreira prejudicada por causa da maternidade em si. Aí a gente não está falando dos diversos outros aspectos sobre ser mulher, sobre estar no mercado de trabalho, né? A gente está falando da maternidade pontualmente. E aí, seja porque elas tiveram que recusar projetos ambiciosos, recusar jornadas extensivas, recusar essa disponibilidade 24 horas que muitas vezes as empresas acabam pedindo das pessoas, né? Para terem tempo com o próprio filho, seja porque deliberadamente elas deixaram de ser promovidas por serem mães. E aí, o que acontece? A gente pode observar nas empresas essa estrutura, que é uma estrutura de promoção masculinizada. É uma estrutura de promoção na carreira que olha para essas coisas. Então, o problema ele atua em duas frentes. Como a empresa está lá na iniciativa privada, a grande maioria, e é difícil a gente, pelo menos no momento, deter o poder de mexer nessas estruturas, o que é interessante desse projeto de lei? Mexer na parte que dá para mexer, que é a garantia de direitos para as mulheres, colocando o homem para sair o mesmo tempo de licença do que a mulher, por exemplo, nesse caso clássico aí, vamos dizer, da família tradicional, que é composta de um homem cisgênero e uma mulher cisgênero, né? Se a gente coloca essas duas pessoas para ficarem de licença, qual que é a lógica disso? A lógica é que as mulheres que deixam de ser contratadas, porque na hora da entrevista de emprego, o cara pergunta lá, e aí, você tem filhos? Né? As mulheres que deixam de ser contratadas por terem filhos, porque se tem a previsibilidade de que se essa criança ficar doente, quem vai levar para o médico é a mulher, né? Se tiver alguma coisa que acontecer com essa criança, quem que vai levar para a escola? Quem que vai quando a diretora ligar da escola falando que precisa que vá para a escola ver alguma coisa e tudo mais? O que acontece é que quando a lei coloca que o homem é obrigado também a tirar licença, né? Que as pessoas de referência, né? Primeiro de tudo que expande para mais do que só homem e mulher aí, né? Mas quando coloca que as pessoas de referência, elas estão obrigadas ali com o cuidado pelo período de 180 dias, essa lógica de que se eu contratar uma mulher, essa mulher uma hora vai engravidar, vai sair de licença, eu vou ficar aqui 6 meses sem ninguém para essa função, ela passa a ser uma preocupação com os homens também. E aí, o tratamento desigual, o deixar de contratar por causa disso, vai se balanceando com o tempo. A chance
de uma mulher sem filhos ser contratada é 80% maior do que de uma mulher com filhos com um currículo igual. Então, a gente não está aqui falando sobre situações em abstrato. É claro que vai ter empresas que são bacanas, que vão ter locais de trabalho que são legais, em que há respeito. É claro que tem pessoas que são legais e que, quando a gente comenta sobre essas coisas, a gente não está direcionando e dizendo, nossa, todo mundo aqui é um bando de gente sem noção, que não cuida, que não quer saber, só tem pais desnaturados. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é que pesquisas sérias por entidades sérias, com forma de aferição, de cálculo, de avaliação das respostas sérias, comprometidas com os debates, trouxeram esses dados. E é a partir desses dados que a gente trabalha. A gente não está falando de uma ideologia, de uma realidade criada, a gente está falando de dados concretos. É um dado concreto, por exemplo, que a licença paternidade de 5 dias, sequer é fruída pelos homens. Então, os homens têm 5 dias e eles não tiram essa licença. É um dado de que países que não colocam a licença como obrigatória, os homens não fruem dessa licença, por pressão mesmo. Porque a mulher gestou, né? Nesse caso que a gente está falando dessa família tradicional e tal, né? Desse modelo tradicional de família. A mulher gestou, né? Aí ela gestou, ela não tem como, ela tem que ficar de licença, né? Foi a pessoa que pariu, né? Aí, quando não é obrigatória a licença, a empresa fala para o cara não tirar. E aí o que acontece? O problema continua. Enquanto as pessoas não forem... O poder que a legislação tem aqui é de colocar todo mundo no mesmo lugar. Se o cara depois vai cumprir isso ou não, vai cuidar ou não, infelizmente isso é para outra seara, é para a seara da educação, é para a seara dos costumes, é para a seara de como a gente pensa a sociedade, estrutura a sociedade. O que a lei pode fazer? O que a lei pode fazer é dizer que, para o olhar da lei, as obrigações de cuidado têm que ser iguais. E está todo mundo obrigado do mesmo jeito. Já que o cara não pariu, ele vai ter que sair obrigatoriamente. Então, é com base em dados e é com base numa lógica de observar uma desigualdade da sociedade e criar uma legislação que tenha capacidade de diminuir essa desigualdade, né? Então, acho que, enfim, né? Eu acho que, por enquanto, é isso que é a minha colocação, mas como eu vi que as pessoas elas estavam com muitas dúvidas sobre isso no chat do YouTube, eu acho que é importante o pessoal saber, né? Que a gente não tirou do nada, que a gente não está aqui fazendo um monte de reclamação porque estamos descontentes com coisas ou não. A gente está falando de dados, de entidades sérias, de pesquisas sérias, a gente está falando de estudos, né? Faço doutorado nisso, então acho que é isso, assim, a gente não está tirando essas coisas, a gente dedica muito tempo pesquisando e estudando isso mesmo. Excelente, Mariana, muito, muito importante. E acho que quando a gente vai também avançar nas características específicas da composição da sociedade brasileira, os dados são ainda mais gritantes, né? Quando a gente pensa nas mulheres negras, nas mulheres periféricas, que foi também uma abordagem que a Gláucia trouxe para a gente, porque mesmo no nosso projeto, ou na maioria do debate que a gente faz, a gente pensa em mulheres que estão inseridas no mercado formal de trabalho e que conseguem ter um instrumento da licença, inclusive, como um direito. Mas se a gente for pensar em boa parte delas que estão no mercado informal, que são autônomas, são PJs, e que não é à toa, Carol, que hoje no Brasil a média de amamentação, se eu não me engano, é cerca de 54, 55 dias, não mais do que isso, porque, de fato, muitas vezes acaba se tornando um privilégio de classe. Veja só, as mulheres que, por aventura, conseguem ter um cuidado mais direto com os seus filhos, né? Seja na relação com o trabalho, ou muitas vezes elas acabam tendo que abrir mão do seu emprego, do seu trabalho, para que os homens ocupem com o papel, e aí é um outro retrocesso, como provedores do lares, para garantir a possibilidade de extensão da amamentação. A deputada Jandira, que estava aqui conosco, ela comenta muito, inclusive, de que lá atrás, se eu não me engano, em 93, que ela me apresentou... Está por aqui, Jandira. Foi em 93, não foi a sua licença maternidade que inaugurou esse direito tão básico e fundamental para as parlamentares? É muito recente, muito absurdo. Enfim, muito importante esse relato, e é uma realidade de muitas mulheres brasileiras, mas aqui, novamente, estamos abordando quase a metade
da realidade das mulheres, pensando que existe ainda um abismo de exclusão, de cuidados que devem ser incorporados pela lógica da seguridade e enfim, da inclusão real, né, para que possam participar do mercado de trabalho, exercer seus direitos políticos, sua participação na esfera social de maneira geral. Agora eu passo a palavra para Gláucia Nascimento. Oi, obrigada. Essa questão do questionamento, esse questionamento é feito agora, mas é sempre bom, importante lembrar, sempre quando a gente fala de cuidados, é sempre a mulher que está à frente, né? O primeiro falecimento no Rio de Janeiro foi uma doméstica pelo Covid. A maioria das mortes, quem está à linha de frente? Quem normalmente que está nos cuidados da enfermagem, da questão de limpeza pública, normalmente são quem? São as mulheres, porque elas que estão nos cuidados, as que estão nas escolas, normalmente a educação básica, quem é que estão? São as mulheres. Então, esse questionamento é feito agora, por que não é feito? Por que as mulheres estão mais morrendo? Por que as mulheres são as principais vítimas? Por que esse questionamento que é feito agora sobre isso? Por que isso não é feito nesses termos? As mulheres querem estar à frente dos homens? Então, vai os homens, tomem a frente no número de mortes. Por que esse questionamento não é feito quanto a isso? Sempre é feito quando é desvantagem para nós. Quando nós vamos tomar a voz, aí sim é feito esse questionamento, né? O que a gente não consegue mais conviver é que o texto constitucional esteja andando junto com uma norma de dominação masculina. Isso não dá mais para conviver, não dá mais para ser dessa forma. A gente não pode mais lidar com isso. A licença maternidade é um instituto constitucional que deveria ser uma nossa garantia e está sendo usado contra nós para nos tirar emprego, para nos constrangir numa entrevista de emprego. Não precisa de dados, todo mundo sabe, todo mundo tem um caso, todo mundo conhece quem já foi questionado, mas você tem quem deixar seu filho? Você tem quantos filhos? Nossa, você tem filho? Nossa, quando você chegou aqui, a sua aparência não parecia que você tinha filho, porque isso conta quando você vai fazer a entrevista de emprego. Certas questões é uma questão social, está na estrutura da sociedade. A gente não precisa de dados, a menos, é claro, que a pessoa que esteja perguntando esteja por detrás de quem está aumentando esse dado. Então, muito obrigada novamente. Estou aguardando os próximos dados desse estatuto. Parabéns novamente para a Sâmia. Obrigado, é um prazer estar dividindo hoje com a Mariana e com a Carolina. Encerro aqui minha fala. Excelente, Gláucia, muitíssimo obrigada pela sua participação. E agora, finalmente, para a Carolina Evangelista, representando o Glênio. Oi, gente. Desculpa, meu celular tá louco aqui. Eu gostei muito da fala da doutora Mariana agora, porque ela vem para responder os anseios que estão ali no YouTube, né, de pessoas que estão nos acompanhando. Acho muito legal essa resposta, mas eu concordo muito com a Gláucia, assim, trazer dados e as pesquisas que são fundamentadas num amplo espectro da população é muito importante, né, para tentar oferir e pauperizar do que a gente está falando aqui, mas é isso que a Gláucia disse, assim, que a doutora Gláucia disse, que não precisa de dados, basta você perguntar para as mulheres que estão à sua volta, para as mulheres que já tentaram trabalhar, que provavelmente é a maioria, porque a gente precisa trabalhar. Assim, muito provavelmente quem está falando comigo quem está trazendo essas dúvidas é uma pessoa da classe trabalhadora, e é só você entrar em contato com as mulheres próximas a você e pergunta como são as entrevistas. Se você não tem que responder se você tem filho, se você não tem, se você não tem filho, a possibilidade de você querer ser mãe, isso nunca é perguntado para um homem. Mas quando não tem filho, mas você pretende ter filhos?
existe essa pergunta nas entrevistas de emprego. É isso que tira a gente do mercado de trabalho, e quando a gente está no mercado de trabalho, é em situação desigual. E não é porque eu não ame minha filha, não tem nada a ver com isso. A gente está falando de direitos iguais, direitos equânimes para as pessoas da sociedade, para as pessoas como um todo. Não tem nada a ver com falta de amor ou falta de carinho, não tem nada a ver com ideologia, só tem a ver com direitos iguais. Então, é isso, eu quero agradecer muito a presença aqui, as falas de vocês, eu quero agradecer as mulheres do Leme que me acompanham e que estão aí construindo o Leme com a gente. É difícil, mas é isso, é mudando a realidade a cada minuto, gente. Eu quero muito agradecer você, Carol, Gláucia, Mariana, a deputada Jandira, todas as demais que também estão nos acompanhando por aqui, mas que também por questões de agenda, enfim, a gente tem 3 agendas às vezes ao mesmo tempo, 4 coisas ao mesmo tempo, ainda mais no mundo online, por esses motivos não conseguiram fazer as suas falas, mas que também são parte desse nosso esforço, dessa nossa força-tarefa em avançar com esses direitos na Câmara de Deputados e de deputadas, e eu quero agradecer a presença das senhoras convidadas, dos parlamentares que participaram do evento e do público em geral, em especial aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Caso tenha ficado ainda alguma dúvida, a gente pode responder também, explicando um pouco mais do que se trata o projeto, divulgando essas pesquisas que foram mencionadas e trazendo os dados da realidade. Como foi muito bem dito, basta conversar com uma mulher trabalhadora, com a sua esposa, sua mãe, sua filha, sua funcionária, que seja, basta conhecer a realidade das mulheres brasileiras para compreender que esses dados são muito profundos, muito reais e apresentam um abismo, né? Uma exclusão e um controle sobre as mulheres, que no fundo é disso que se trata também, quando há a diferença tão gritante, né, entre acesso a direitos entre homens e mulheres. E nada mais havendo a tratar, eu encerro a presente reunião antes, convocando a reunião deliberativa extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, agendada para a próxima quinta-feira, dia 10 de junho, às 9h30 da manhã, onde nós teremos também alguns projetos de lei importantes em discussão. Está encerrada a presente audiência pública. Muitíssimo obrigada, meninas, pela participação de vocês. Vamos avançando e aí a gente segue se falando, mas muito obrigada mesmo por terem participado na tarde de hoje. Um beijo, se cuidem, por favor. Beijinhos, tchau, tchau.